Desde que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi anunciada no início da noite de segunda-feira, frentes de pressão se organizaram. Determinada ontem pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, provocou um movimento de aliados em defesa do ex-presidente. Uma dessas reações veio de fora. Bastaram apenas 3 horas para que o governo de Donald Trump se posicionasse em defesa de Jair Bolsonaro. A mensagem veio pelo Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, que é ligado ao Departamento de Estado, e a publicação afirma que o ministro Alexandre de Moraes já foi sancionado pelo governo americano por violar direitos humanos e que ele continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. E aí o texto conclui dizendo que os Estados Unidos condenam a Ordem de Moraes e que vão responsabilizar quem colaborar ou facilitar condutas sancionadas. Aqui no Brasil, apoiadores do ex-presidente usaram a retomada das atividades do Congresso para protestar. Em Brasília, parlamentares bolsonaristas se posicionaram para bloquear o trabalho da Câmara e do Senado, numa tentativa de livrar Bolsonaro e colocar contra a parede a Suprema Corte do país. Senadores e deputados da oposição e de partidos do Centrão protestaram. Os parlamentares anunciaram que vão obstruir os trabalhos na Câmara e no Senado a partir de hoje e anunciaram o que chamaram de pacote pela pacificação do país. Inclui 3 medidas: anistia completa aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro, a votação do impeachment do ministro Alexandre de Moraes e a votação da proposta de emenda constitucional que acaba com o foro privilegiado de parlamentares. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto, hoje com Alan Severiano, é... O Brasil em modo de espera. De um lado, o país lida com ameaças comerciais e políticas que vêm diretamente da Casa Branca. De outro, parlamentares prometem travar completamente o Congresso até que Jair Bolsonaro consiga o que quer. E o que o Brasil pede com isso tudo? Eu converso com Matias Spector, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Depois falo com Bernardo Melo Franco, colunista do jornal O Globo e comentarista da rádio CBN. Quarta-feira, 6 de agosto. Matias, obrigado por nos atender aqui no assunto. Queria começar pelo seguinte: a gente vive um momento em que o governo Trump reage quase que imediatamente a decisões do Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro e acaba fazendo mais ameaças ao Brasil. De que forma essa ingerência dos Estados Unidos na justiça brasileira, a pedido da família Bolsonaro, pode afetar, na sua opinião, as negociações sobre o tarifaço marcado para entrar em vigor nessa quarta-feira? A questão política do Trump com Bolsonaro afeta diretamente as negociações na área comercial. O motivo por trás do tarifaço é essa questão. Agora, a gente precisa dizer, né, a maior inferência que os Estados Unidos já tiveram na política brasileira desde o início das relações entre os dois países há 200 anos. E isso promete contaminar o processo político brasileiro até as próximas eleições. Então, a gente está no início de uma novela que terá capítulos que não vão chegar ao fim até o resultado eleitoral em outubro do ano que vem. Na sua opinião, que estratégias o Brasil pode adotar na prática para tentar reverter ou ao menos mitigar os efeitos do tarifaço? O que é que poderia estar em negociação ali para a gente evitar o tarifaço? Olha, o caminho para uma negociação para o Brasil me parece ser bastante claro. A condição que permitiria ao governo brasileiro atual tentar fazer algo para levar o Trump a largar a mão dos Bolsonaros é apresentar ao Trump um conjunto de coisas que o Trump possa vender internamente nos Estados Unidos como um grande negócio. O que poderia ser isso? Tem uma coisa que tanto o setor privado americano quanto o brasileiro pedem há anos e anos e nunca aconteceu, que é um acordo de dupla tributação. A outra coisa que o Brasil poderia trazer para uma negociação é a tarifa do etanol, que é uma demanda americana de longuíssima data. E dependendo como fosse apresentada, poderia ser um trunfo para o Trump. A outra coisa que o governo poderia fazer é um tipo de regulação de redes sociais que mantivesse os interesses brasileiros e as demandas mínimas que o lado brasileiro tem, mas que fosse alternativo àquele do STF. Porque lembre-se, o motivo pelo qual o Trump está batendo tão forte
no STF não é apenas pelo quesito Bolsonaro, é também pela regulação de redes sociais e do comércio digital. Então, uma iniciativa do governo, do executivo brasileiro, de tentar chegar a um modelo que seja minimamente satisfatório para ambas as partes, também poderia ser apresentado pelo Trump como uma vitória. E, finalmente, o Brasil não abrirá mão de nenhuma maneira, e com toda razão, de seus minerais críticos, nem vai assinar nenhum acordo de exclusividade de minerais críticos para os Estados Unidos. Mas tendo em vista o enorme interesse americano nos minerais críticos brasileiros, trazer isso para a mesa de negociação também pode ser uma maneira de sinalizar às claras para o governo Trump que o governo Lula de fato está disposto a negociar e que está disposto a colocar coisas na mesa. Haddad disse que o Brasil está disposto a discutir com os americanos a exploração de minerais críticos e terras raras, num acordo de cooperação para a produção de baterias eficientes. Esse processo, eu acho, criaria as condições diplomáticas mínimas para começar uma longa tarefa, que é o Trump se dar conta em algum momento de que ele mais ganha com isso do que mantendo o seu apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Agora, faz sentido para o governo brasileiro negociar a ponto de o próprio Trump se considerar vencedor dessa negociação? Uma negociação só vai dar certo entre os dois países se tanto o Trump do lado de lá quanto o Lula do lado daqui puderem apresentar o resultado dessa negociação como uma vitória. Se uma das duas partes apresentar aquilo como vitória total e a outra parte apresentar como derrota total, não tem acordo. Então, o caminho para um acordo é esse. É claro, o governo brasileiro pode tomar a decisão alternativa de não ter acordo e de manter essa tensão com o governo Trump permanentemente até as eleições do ano que vem. E isso é possível porque o fato é que de todos os países que estão sofrendo tarifaço do Trump, o Brasil é um daqueles que está na melhor posição para aguentar o tranco, porque menos de 2% do PIB brasileiro é produto do comércio com os Estados Unidos, e porque o Brasil exporta para os Estados Unidos apenas 11% da sua pauta de exportações. Ou seja, o Brasil é muito mais dependente da China, para a qual exporta quase 3 vezes mais do que dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, o governo Lula pode fazer essa escolha, mas essa é uma escolha por não ter um acordo. Pegando esse gancho aí sobre os dois presidentes, na semana passada o Trump disse numa entrevista rápida que Lula poderia ligar para ele quando quisesse. O presidente brasileiro respondeu que sempre esteve aberto ao diálogo, mas o governo disse que uma conversa entre presidentes exige uma preparação. Nessa terça-feira, enquanto a gente grava, aqui um pouco antes da gente gravar, o presidente Lula disse que ligaria para o Trump não para negociar, mas para convidá-lo para a COP30 lá em Belém. Existe algum clima, na sua opinião, para uma conversa entre os dois? Ou a gente está vendo apenas um exercício de retórica nesse momento de muita tensão entre Brasil e Estados Unidos? É natural que o presidente Lula hesite em conversar diretamente com Trump sobre esses temas, porque a gente viu que o Trump está disposto a lançar mão de técnicas na hora de uma conversa com outro presidente que podem ser muito brutais. Aconteceu com Zelensky. Com o dedo em riste e elevando o tom de voz, Trump disse a Volodymyr Zelensky que o ucraniano não se encontra em condições de ditar nada e está assumindo o risco de uma terceira guerra mundial. Aconteceu com o primeiro-ministro do Canadá. O primeiro-ministro então disse que o Canadá não está à venda e nunca estará. Trump então provocou. Nunca diga nunca. Aconteceu com o presidente da África do Sul. Ao receber a visita do presidente da África do Sul, Donald Trump fez acusações falsas de que o país enfrenta um genocídio contra pessoas brancas. E o Lula certamente não quererá fazer parte dessa lista. Ao mesmo tempo, tanto Trump quanto Lula são negociadores contumazes. Portanto, eu não descartaria a possibilidade de que num telefonema, que nominalmente não é para falar de tarifas, que nominalmente é para falar de um convite à COP, tenha início um processo de conversa que será necessariamente difícil. A gente precisa levar em conta que o trumpismo é
profundamente influenciado pela família Bolsonaro e que, portanto, a capacidade que a família Bolsonaro tem de contaminar qualquer potencial conversa direta entre o Trump e o Lula é real. No entanto, os interesses econômicos materiais que tem hoje em jogo e que o Brasil pode colocar na mesa, como eu dizia, o acordo de dupla tributação, tarifa do etanol, regulação de redes sociais, minerais críticos, isso certamente seria para Trump um conjunto de incentivos que não seria menor. Agora, Matias, a gente fica até imaginando a cena, né? Eu fiquei curioso com o seguinte. Do ponto de vista da diplomacia, é possível uma conversa entre dois presidentes sobre um assunto, digamos, lateral nesse momento, e você deixando de fora a grande questão, né, que divide os dois países? Poder é possível, sobretudo, se não houver câmeras, se eles estiverem falando em termos absolutamente formais. Eles têm a vantagem, né, de que falam por meio de intérpretes e, portanto, ambos têm tempo redobrado para pensar como reagir. É possível. Agora, ao mesmo tempo, me parece pouco provável que o presidente Lula, numa eventual ligação para falar de COP, não tente trazer um sinal claro de que ele está aberto para a negociação. E me parece que do lado americano, a equipe do Trump também está de olho no mercado enorme que é o Brasil, uma equipe que está sensibilizada nos últimos dias pelo próprio setor privado americano a respeito da importância de não estragar e arrebentar as pontes que hoje existem com o Brasil, porque o fato é que para os Estados Unidos fazer negócio com o Brasil é lucrativo. São falsas as alegações sobre práticas comerciais desleais brasileiras. Os Estados Unidos acumulam há mais de 15 anos robusto superávit comercial de 410 bilhões de dólares. O que eu acho que é claro até agora é que tanto o Palácio do Planalto quanto o STF tomaram como decisão básica que eles não baixarão a cabeça para o Trump, que se necessário for eles vão redobrar a aposta, e isto pode levar a dois caminhos, ou uma não negociação e relações tensas até a eleição do ano que vem, ou isto pode criar uma situação que traga o Trump para a mesa, mas para isso o Brasil precisa saber o que está disposto a colocar nessa mesa de negociação. Como é que essa resistência do Brasil ao Trump está sendo vista pelo mundo e o que é que isso pode representar no futuro do ponto de vista diplomático? Nos últimos dias, o New York Times deu um título à entrevista que o Lula deu a eles. A capa da matéria é com a foto do presidente, aí traduzindo para vocês, ninguém desafia Trump como presidente do Brasil, aí diz que o Lula diz que não vai aceitar ordens do presidente Trump. Começa a se caracterizar uma imagem do Lula como um negociador duro, que não vai baixar a cabeça, que não fará com os Estados Unidos o que o Japão e a Europa fizeram, mas não é só em relação ao Lula isso. Se você pegar, por exemplo, o Narendra Modi, da Índia, tem algo análogo. Então começa a se criar essa ideia de que os países do chamado Sul Global, que os países dos BRICS, tentarão resistir mais, tentarão ser mais duros com Trump. E como Trump é fundamentalmente imprevisível, é impossível a gente saber de antemão se isso abre um caminho para uma potencial e difícil negociação, duradoura, longa, ou se isso fecha a porta de vez e o que a gente vai ver é um Trump redobrando a aposta, impondo ainda mais sanções, etc, etc. Então o Brasil tem fôlego para resistir isso, embora muitos setores venham a sofrer e o governo seja obrigado, obviamente, a ajudar esses setores que já estão mobilizados para demandar essa ajuda do Tesouro Nacional. Professor Matias Spector, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no assunto. Até a próxima. Obrigado a vocês. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Bernardo Melo Franco. Oi, Bernardo, bem-vindo ao assunto. Eu queria começar perguntando o seguinte: nessa terça-feira, os parlamentares aliados de Jair Bolsonaro fizeram um protesto no Congresso, né, tanto na Câmara quanto no Senado, e prometeram obstruir os trabalhos nas duas casas. Na prática, o que é que isso representa e que força eles têm para impedir
né, a discussão de pautas importantes para o país nesse momento, nesse começo dos trabalhos do segundo semestre? Olha, Alain, eu acho que a gente pode definir o que houve nessa terça-feira como um piquete, ou um motim parlamentar para impedir a instalação dos trabalhos na volta do recesso do Congresso, tanto na mesa da Câmara quanto na mesa do Senado. A gente viu o espaço ali destinado aos presidentes sendo ocupado por deputados e senadores bolsonaristas, alguns inclusive usando um esparadrapo na boca, como se tivessem sido submetidos à censura. É curioso que, ao botar o esparadrapo na boca, eles impediram que a sessão fosse aberta para que outros parlamentares pudessem usar a palavra, usar os microfones. Ainda de manhã, senadores e deputados da oposição protestaram na rampa do Congresso. À tarde, integrantes da oposição ocuparam as mesas dos plenários. Alguns cobriram a boca, fazendo referência a mordaças. Do plenário, o senador Flávio Bolsonaro deu entrevista ao Estúdio I da Globo News. Nós vamos permanecer aqui no plenário se preciso for vir à noite. Então tem mais de 12 senadores aqui ao meu lado. Partidos que apoiam o governo divulgaram um manifesto em defesa da soberania nacional e criticaram a estratégia da oposição. O que está acontecendo hoje aqui no parlamento é inaceitável. A palavra para definir o que houve aqui foi um sequestro da mesa do parlamento. Esses parlamentares que apoiam o ex-presidente Bolsonaro, eles precisavam reagir de alguma forma à decretação da prisão domiciliar do ex-presidente na segunda-feira. Como é que eles iam fazer isso? Tentando chamar a atenção. A gente já viu no passado gente se acorrentar nas pilastras do Salão Verde do Congresso, já viu gente deitada na esplanada dos ministérios. A forma de protesto encontrada dessa vez foi a ocupação da mesa da Câmara e do Senado. Claro que tem um problema nisso, porque eles foram além daquilo que está previsto no regimento. A obstrução do trabalho parlamentar, ela faz parte do jogo. Se uma bancada tem números suficientes, ela pode entrar em obstrução e pode adiar, até suspender algumas votações. O que foi feito nessa terça foi pior do que isso. Eles simplesmente não deixaram que as sessões fossem abertas, né, que os debates começassem. E aí, de fato, é uma postura antidemocrática, porque não deixa que os outros parlamentares que pensam diferente também façam uso da palavra. Agora, de concreto, eu acho que vai sobrar muito pouco. Tanto o presidente da Câmara, Hugo Mota, quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, soltaram notas no fim da tarde dessa terça-feira, criticando esse motim, criticando essa ocupação e pedindo serenidade, diálogo, para que os trabalhos sejam reabertos na quarta-feira. Numa rede social, Mota anunciou o cancelamento da sessão, marcada para o início da tarde, e disse que amanhã fará uma reunião de líderes para tratar da pauta, que, segundo ele, sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional. O parlamento deve ser a ponte para o entendimento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, também não foi ao Congresso e cancelou a sessão marcada para as 2h da tarde. Em nota, afirmou que a ocupação das mesas diretoras das casas constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos, e que o parlamento precisa retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo, para que todas as correntes políticas possam se expressar legitimamente em sessões do Senado e da Câmara. Então, me parece, pelo menos à primeira vista, difícil que esses bolsonaristas consigam interromper o funcionamento dos trabalhos da Câmara e do Senado por muito tempo. Agora, Bernardo, nesse protesto aí que a gente citou, né, dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro disse que a primeira medida do chamado pacote de paz, né, eles chamam de pacote de paz, que eles querem propor é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, basicamente uma guerra contra o Supremo Tribunal Federal. Eu queria que você relembrasse para a gente como é que está essa discussão, se há clima para que ela prospere agora. Alain, você falou tudo, né? É uma contradição em termos. Você propõe um pacote de paz e a principal medida é uma medida de guerra institucional contra um outro poder da República, que é o Poder Judiciário. Veja, impeachment de ministro do Supremo é algo que a gente tem ouvido muito nos últimos anos. Muito essa defesa por parte da extrema-direita, principalmente. Uma hora o alvo
é o Alexandre de Moraes, outro é o Luiz Roberto Barroso, outro é o Gilmar Mendes. Mas se a gente olhar ao longo da história, na história republicana do Brasil, nunca houve impeachment de ministro do Supremo. Isso é uma medida radicalíssima que nunca foi tomada. O único ministro que chegou a ser afastado do Supremo em toda a história da República foi o Barata Ribeiro, que inclusive não era nem jurista, era médico. Só que o Barata Ribeiro, que foi afastado lá no século passado, no final do século XIX, ele tinha sido aprovado numa época em que a sabatina no Senado era depois do ministro tomar posse, e não antes. Então, o que aconteceu? Ele foi nomeado pelo Floriano Peixoto, começou a julgar, participar dos julgamentos. Depois, quando houve a votação no Senado, o Senado votou contra e ele teve que sair do Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu, veja só, em 1894. Portanto, mais de um século atrás, e nunca mais teve nenhum ministro que tenha deixado o Supremo Tribunal Federal por força do Congresso. A ditadura militar afastou, aposentou compulsoriamente 3 ministros. Mas isso é uma coisa diferente. Na democracia, a gente nunca viu nada parecido. E é muito improvável que a gente veja nesse momento. O impeachment de ministro supremo, ele está, sim, previsto na Constituição, mas ele depende de votação no Senado e, antes disso, ele depende que o presidente do Senado ponha a questão em pauta. E o senador Davi Alcolumbre já deu diversas declarações dizendo que não é uma pauta do Senado, que isso não será votado. Então, claro, os bolsonaristas estão dizendo que estão recolhendo assinatura, que tem um movimento, que são contra o Alexandre de Moraes, mas a chance concreta disso vir à votação no Senado é muito pouca, quase zero. Vamos falar de outros pontos aqui que esses parlamentares aliados a Jair Bolsonaro levantaram, né, nesse protesto no Congresso. Defenderam ressuscitar o projeto de lei de anistia e batalhar pelo fim do foro privilegiado a parlamentares. O vice-presidente da Câmara, inclusive, Altineu Cortes, disse que vai pautar a anistia se o presidente Hugo Mota, presidente da Câmara, sair do país. Como é que você vê as chances dessas duas pautas avançarem? São duas pautas que também não parecem estar no horizonte próximo de concretude, tanto na Câmara quanto no Senado. A questão do foro privilegiado é absolutamente oportunista, porque imagina, você vai mudar uma regra constitucional e, para isso, precisa do quórum necessário para uma PEC, são 308 deputados votando a favor, simplesmente para beneficiar uma pessoa, que seria o ex-presidente Bolsonaro. O caso está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal por duas razões. Primeiro, porque existe o entendimento de que, no caso da tentativa de golpe, nos casos ligados ao 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal foi alvo dessas ações antidemocráticas e, portanto, foi tomada a decisão de tratar dos assuntos lá. Agora, além disso, o ex-presidente Bolsonaro, ele integra na denúncia do golpe o chamado núcleo crucial da denúncia, que envolve ali uma série de réus, e entre esses réus está o deputado Alexandre Ramagem, que, por ser deputado, também tem foro privilegiado junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, teria que ser uma coisa absolutamente fora do compasso, que se mexesse na Constituição apenas para tirar das mãos do Supremo o julgamento do Bolsonaro. Ao fim e ao cabo, é isso que eles desejam, né? Eles querem tirar o julgamento do Bolsonaro do Supremo. Só que isso, Alan, a chance disso acontecer também é próxima do zero, até porque o Supremo já iniciou esse julgamento, já aceitou as denúncias, já fez os interrogatórios e a gente agora está na fase final do julgamento. Então, me parece muito mais aquilo que os advogados brincam, chamando de jus esperneandi, o direito de espernear. O Bolsonaro e os aliados não gostariam que esse processo continuasse no Supremo Tribunal Federal, mas é lá que ele foi ajuizado e é lá que os réus devem ter a sentença, provavelmente ainda no mês de setembro. A outra questão, além do foro privilegiado, é a questão da anistia. Essa também é uma pauta que volta e meia a gente vê os bolsonaristas falando, mas que nesse momento não parece ter apoio suficiente para ser votada. O próprio Hugo Mota, presidente da Câmara, ele é um pouco ambíguo em relação a essa questão da anistia, mas até aqui ele não teve nenhum passo concreto para pautar esse assunto na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, afirmou que a decisão do STF sobre Bolsonaro precisa ser cumprida. Eu penso que o legítimo direito de defesa tem que ser respeitado e é um direito de todos, mas que a decisão judicial deve ser cumprida. E é isso que nós estamos vendo, a decisão do Supremo Tribunal Federal ser cumprida. Não cabe aqui nem ao presidente da Câmara, nem a ninguém estar comentando ou
na minha avaliação, tentando avaliar ou qualificar essa ou aquela decisão. E a hipótese do vice-presidente Altineu Cortes, que é um deputado bolsonarista raiz, do PL, botar isso para votar, na ausência do presidente da Câmara, me parece também no campo das impossibilidades. Até porque, se ele faz isso, na prática, a gente estaria diante do fim da presidência do Hugo Mota. Seria uma desmoralização completa para o presidente da Câmara, que está no primeiro ano de mandato, de repente, numa ausência, o vice-presidente pauta algo que ele disse que não ia pautar. Pois é, eu queria saber agora, né, nessa reta final, cada dia mais perto o Brasil está desse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que a gente deve esperar da oposição, do comportamento da oposição e também dos próprios governadores que apoiam o ex-presidente? Olha, é natural que eles façam bastante barulho. A extrema-direita, ela opera sempre causando muito barulho, gerando muito tumulto no ambiente político. Não poderia ser diferente agora. Até porque esses parlamentares, Alan, eles precisam dar uma satisfação para o público deles. Eles não podem dizer para os eleitores deles que o Bolsonaro foi posto em prisão domiciliar, está prestes a ser julgado, possivelmente condenado, e eles estão assistindo pela televisão, estão assistindo de braços cruzados. Então, é de se esperar que daqui até o julgamento final do Bolsonaro, a bancada que o apoia, a bancada de extrema-direita, liderada pelo PL, ela cause bastante barulho, quer dizer, ela tente criar confusão no Congresso, e, enfim, tente, de certa forma, tumultuar o ambiente político, que é o que resta nesse momento. Para encerrar, Bernardo, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de submeter o ex-presidente Jair Bolsonaro à prisão domiciliar gerou uma certa discussão no meio jurídico. Eu queria saber de você se você acha que há espaço para uma recalibragem dessa decisão por parte do Supremo. Alan, de fato, a primeira decisão do ministro Alexandre de Moraes, a que impôs as medidas cautelares ao ex-presidente Bolsonaro junto com a tornozeleira eletrônica, ela tinha alguns pontos que foram muito criticados por juristas. Talvez o mais criticado tenha sido a proibição, o entendimento de que ele havia proibido o ex-presidente Bolsonaro de dar entrevistas. E isso, de fato, seria um cerceamento da atividade da imprensa. O Bolsonaro alegava cerceamento também da liberdade de expressão dele próprio. Agora, uma vez tomadas as medidas cautelares, cabia ao réu cumpri-las. E o que a gente assistiu nesse domingo foi o ex-presidente Bolsonaro descumprindo descaradamente, abertamente, decisões judiciais. Foi isso que ocorreu. O ministro Alexandre de Moraes afirmou na decisão que Jair Bolsonaro utilizou redes sociais, reiterando as condutas ilícitas de maneira mais grave e assintosa e em flagrante desrespeito às medidas cautelares impostas pela Suprema Corte. Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça. Tanto que o telefonema com seu filho, Flávio Bolsonaro, foi publicado numa plataforma. Bolsonaro gravou um vídeo em casa, sem esconder a tornozeleira eletrônica. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Você pode concordar ou não com a decisão judicial inicial do ministro Alexandre. Agora, uma vez tomada, cabia ao réu cumprir. E quando o Bolsonaro descumpriu, ele naturalmente assumiu o risco de ser preso, assumiu o risco de arcar com as consequências dessa afronta a autoridades do Supremo. Claro que dentro do tribunal, há gente que pensa de uma forma, há gente que pensa de outra, mas me parece que não sobrava ao ministro Alexandre de Moraes muita alternativa se não decretar a prisão domiciliar do Bolsonaro. Até porque, uma semana atrás, o Bolsonaro já tinha descumprido a cautelar inicial imposta pelo Supremo e o Alexandre de Moraes, naquele momento, decidiu não fazer nada, mas no despacho afirmou, se descumprisse novamente, seria preso. Então, seria uma desmoralização para o ministro Alexandre de Moraes, para o próprio Supremo Tribunal Federal, que o ex-presidente descumprisse as regras da cautelar e não sofresse nenhuma consequência com base nisso. A gente tem que lembrar que esses processos ligados ao golpe estão sendo julgados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é composta por 5 ministros. E até aqui, só o ministro Luiz Fux,
tem decidido mais favoravelmente ao Bolsonaro, à defesa dos réus, enquanto os outros ministros estão todos acompanhando as decisões do Alexandre de Moraes na íntegra. A gente vai ter que assistir nas próximas semanas, acompanhar nas próximas semanas, para ver se muda alguma coisa desse placar de 4-1. Mas não me parece que seja o caso, pelo menos à primeira vista, Alain. Bernardo Belo Franco, até a próxima. Obrigado pela sua participação aqui no assunto. Eu que agradeço. Sempre um prazer participar com vocês. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Alan Severiano e fico por aqui. Até o próximo assunto.